Lucas capítulo de número 19. Tenho certeza que o Senhor Deus, assim como já tem falado nessa manhã, já tem ministrado aos nossos corações, ainda há de fazer muito mais. Você crê nisso? Lucas capítulo de número 19, o verso é o de número 1. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu o Senhor Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador? Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Amém? Acredito que todos nós, a maioria de nós, conhece a história de Zaqueu. Um homem que, em meio à cidade que ele vivia, em meio a Jericó, não somente isso, mas em meio à cultura de Israel, era um homem que, por sua profissão, por ser um cobrador de impostos, por ser um homem que trabalhava para os romanos, naquele tempo, todo o povo de Israel era cativo, ele era servo, né? Havia acontecido uma grande conquista dos romanos por toda aquela região e a Europa, e eles eram dominados e até mesmo governados pelos romanos. Zaqueu era um cobrador de impostos. A palavra fala que ele não era só um cobrador de impostos, ele era o chefe dos cobradores de impostos. E era muito mal visto pela sociedade. Muitos o viam como um traidor, como um homem que tinha voltado os seus olhos apenas para a ganância, e tinha esquecido do seu povo, esquecido do seu Deus, esquecido das suas tradições, esquecido da sua origem, apenas buscando o seu prazer próprio, apenas buscando conquistar coisas a si mesmo, e negligenciando Deus. Zaqueu vivia isso todos os dias de sua vida. A palavra logo no primeiro versículo, no segundo versículo 2, fala ali: havia um homem rico chamado Zaqueu. Ou seja, Zaqueu, naquela situação, era um homem abastado, sim, rico. Pelo que podemos entender, lendo esse texto, nada lhe faltava, as provisões eram chegadas à sua casa devido à sua profissão, mas como nós lemos aqui e aprendemos com essa palavra, é de que havia algo dentro de Zaqueu que nem todo o seu dinheiro, as suas posses, poderia suprir. Havia algo em seu coração que nem toda a fortuna que ele conquistou durante a sua vida conseguia preencher. E o que eu acho mais interessante, fazendo um comparativo, o pastor Josimar, algumas semanas atrás, ministrou sobre nós a palavra do jovem rico, que ao contrário de Zaqueu, as pessoas poderiam olhar e falar: lá vai um homem rico, abençoado, que honra as nossas tradições. Olha lá, quando ele chega a Jesus e pergunta assim: Jesus, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Jesus fala: obedece os mandamentos, obedece aquilo que a palavra lhe ensina. E aquele jovem fala: mas Senhor Jesus, isso eu já faço.
isso eu já realizo, isso eu já faço. E a palavra fala que Jesus olha para aquele jovem com compaixão e fala: então, meu filho, pega tudo que você tem, as suas riquezas, tudo, vende tudo e vem me seguir. E a palavra fala que aquele jovem fez com que o seu semblante caísse, pois ele era muito rico. E embora obedecesse, embora praticasse, o seu coração estava preso às riquezas. Às vezes nós estamos dentro da casa de Deus, e Deus falava muito a respeito disso comigo. Nós louvamos, nós servimos, nós pregamos, trabalhamos, e para quem vê de fora, parece, olha lá, que homem de Deus, que mulher de Deus. Mas a palavra também fala de que Jesus, ele sonda o coração. Também algumas semanas atrás o pastor Josimar leu uma palavra no livro de João, aonde se fala que as pessoas olhavam os sinais que Jesus fazia, os homens e as mulheres se maravilhavam com aquilo, com os milagres que Jesus realizava. Porém, Jesus conhecia o coração daquelas pessoas e sabia o que realmente passava no coração daqueles homens e daquelas mulheres, daquelas pessoas. Eu acho muito interessante, a gente vai ler na palavra de Deus, e nós vamos tendo lições diárias de que ter um encontro com Jesus, esses têm sido os temas, né, que o pastor tem tratado conosco. Ter um encontro com Jesus, às vezes é algo mais profundo, é algo maior do que nós possamos imaginar. A palavra fala de 2 discípulos de Jesus, se não me engano, Tiago e João, que estavam com Jesus, anunciando em cidades samaritanas. Viam Jesus, andavam com Jesus, pregavam com Jesus, seguiam com Jesus. Jesus lhe dava autoridade para que eles pregassem e realizassem milagres. Aí nós falamos: nossa, 2 discípulos de Jesus que andam junto a Ele, que são homens que têm servido ao Senhor. Mas chega um momento que uma cidade samaritana recusa-os. Olha, aqui não. Aqui vocês não vão entrar não. Dê esse negócio de Jesus, sai para lá, a gente não quer saber desse cara aí não. Aqui vocês não vão entrar e falar desse homem não. Para fora daqui. E a palavra fala que aquela cidade samaritana recusou Jesus. E esses 2 discípulos chegam para Jesus, já chegam: Senhor, olha lá, recusaram o Senhor, recusaram a sua palavra, que absurdo! Não quiseram ouvir o Senhor, não quiseram guardar os seus preceitos. O Senhor quer que a gente dobre o joelho, o Senhor quer clamar agora e que caia fogo e consuma aquele bando de pecadores. E a palavra fala que Jesus olha para aqueles discípulos e fala: meu Deus, até agora vocês não entenderam de que espírito eu sou? Não vim para destruir, mas vim para salvar o homem. Às vezes nós confundimos, não entendemos, falamos de Jesus, oramos para Jesus, mas não entendemos de que espírito é o nosso Deus. E temos vivido isso muito radicalmente nesses dias, porque devido às situações que temos vivido, o ódio tem crescido no coração daqueles que servem a Deus, daqueles que estão dentro da sua casa. Precisamos ter um encontro com Cristo que mude a nossa visão perante todas as coisas, não só aquilo que nos interessa. O jovem rico era assim: eu obedeço meu pai e minha mãe, eu não cobiço a mulher do próximo, eu não minto. Mas o seu coração estava preso às riquezas, e isso o afastava de Deus. E Jesus, conhecendo o coração do homem, sonda a todos nós e nos pergunta: o que até hoje tem sido o que tem nos afastado de Deus? Voltando a Zaqueu, aquele homem também era rico como o jovem rico. E ao contrário daquele jovem rico, talvez não fosse tão admirado como aquele rapaz, mas como a palavra nos ensina, era um homem renegado pela sua nação e pelo seu povo.
Mas algo queimava no coração daquele homem, pois ele sentia que algo lhe faltava. E é nos dito de que quando ele ouve que Jesus Cristo passaria por Jericó, eu acredito que aquele homem, no seu íntimo, talvez deva ter pensado: será? Será que esse tal de Jesus é o Messias que tanto falam? Será que esse tal de Jesus é o Messias que foi anunciado, que foi dito pelos profetas? E algo tomou o coração daquele homem, a ponto de que, tomado, ele decide sair da sua casa e falar: eu preciso conhecer esse Jesus. Ele ouvia que Jesus fazia milagres, ele ouvia que Jesus expulsava demônios, ele ouvia que Jesus estava fazendo algo maravilhoso, maravilha sobre o povo de Israel. E ele disse: eu preciso ver Jesus. E ao tomar essa decisão, como muitas vezes nós tomamos essa decisão, de conhecer, de buscar, de procurarmos ter um encontro, assim como Zaqueu decidiu ter um encontro aquele dia com Jesus, ainda que só visual. Assim também em nossas vidas, Zaqueu enfrentou as dificuldades da vida. Ao andar e chegar ali, a primeira coisa que ele percebe é: havia uma grande multidão em volta de Jesus. E o que eu acho muito lindo nessa história é que no meio daquela multidão, a gente não sabe, a Bíblia não fala, mas quantos será que haviam que era igual o jovem rico? Talvez muito bem aparentes mediante aquela sociedade, homens e mulheres que pareciam ser modelos, mas o seu coração estava voltado para tantas coisas, menos para as coisas do Senhor. Em meio a toda aquela multidão, Zaqueu, como a palavra nos ensina, era um homem baixo, de baixa estatura, estava impossibilitado de ver Jesus. O que eu acho engraçado é que ele não estava impossibilitado, aqui a palavra nos fala a respeito dele ver Jesus, não dele ser notado por Cristo. Ele queria apenas ver Jesus, contemplar com os seus olhos. Talvez passou pelo coração daquele homem, eu não sei. Se eu apenas ver Jesus, se eu apenas contemplar com meus olhos o Messias, isso seja o bastante para a minha vida. E a palavra fala que aquele homem, ao enfrentar as suas limitações, vendo que ali na situação onde ele estava, devido à sua situação física, era impossível ver Jesus. Ele procura olhar, ver o que ele pode fazer naquele momento, e ele vê uma árvore, a palavra fala, uma figueira brava. E ele sobe naquela árvore, e ele sobe pelo galho daquela árvore, é uma árvore grande com galhos extensos, e ele sobe e fica à espreita de Jesus, esperando que ele passe, esperando que ele simplesmente possa contemplar aquele a qual foi anunciado pelos profetas, o Messias. E o que é mais lindo nessa história? Jesus vai andando por Jericó, e a palavra fala que, não somente dessa vez, mas muitas vezes quando Jesus entrou em grandes cidades, multidões o cercavam. A gente conhece a história da mulher do fluxo de sangue, onde uma multidão cercava Jesus, mas aquela mulher, movida por uma fé, movida pelo Senhor, toca na orla do Senhor, na orla dos vestidos de Jesus Cristo, e é curada. Eu acho muito interessante, porque Jesus, ele para e fala: alguém me tocou. E a primeira coisa que seus discípulos falam: mas Jesus, como assim alguém te tocou? A multidão te aperta, toca em você, e você pergunta: quem te tocou? E Jesus fala: não, alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu virtude, saiu poder. Jesus sonda os nossos corações e sabe o que anseia o nosso coração, e sabe o que tem sido a nossa riqueza e o nosso tesouro em nosso coração. Naquele dia,
o tesouro de Zaqueu, o que se fez mais importante em sua vida, era contemplar o Mestre, era contemplar Jesus Cristo. Enfrentou as dificuldades que ele tinha como ser humano. Talvez tenha enfrentado as dificuldades da barreira de ser recusado pela sociedade, de ser escorraçado pelos aqueles que estavam ao seu redor, para apenas contemplar Jesus. Eu penso aqui, talvez aqui eu não soubesse que Jesus ia falar com ele. Ele subiu apenas para ver, e quando ele sobe e olha, a palavra nos fala que Jesus olha ao alto e fala: Zaqueu. Talvez ele tenha se espantado. Jesus falando comigo? Zaqueu, desce daí. Desce, porque hoje eu vou jantar com você e com sua família. Hoje eu vou estar junto com você. Talvez Zaqueu, espantado por aquele ato, desce daquela árvore, jamais esperando que Jesus Cristo, aquele a qual, como foi dito, anunciavam os profetas que seria aquele que libertaria o seu povo, que libertaria a sua nação. Jantar na minha casa? Eu, um homem pecador? Eu, um homem que, ao lugar onde eu vivo, as pessoas me rejeitam, as pessoas não me aceitam, devido ao que eu faço, ao meu trabalho. Mas Jesus, ele sonda os corações. E sabia que Zaqueu tinha um coração contrito e quebrantado. Sabia que aquele homem não estava ligado às riquezas, talvez. Sabia que aquele homem precisava apenas ser tocado, pois a alma dele ansiava por algo, ansiava ser preenchida daquilo que nenhum homem ou reino poderia dar. E a palavra fala que quando Jesus se vai até a casa daquele homem, a primeira coisa que acontece, as pessoas começam a olhar e a falar umas para as outras: peraí, Jesus vai lá jantar na casa daquele pecador, daquele ladrão, daquele cobrador de impostos, daquele traidor? Sabe, irmãos, quanto não somos as vezes que nós temos sido essas pessoas? Temos olhado para a vida de pessoas, olhado para a vida de irmãos nossos, e a primeira coisa que fazemos é abrir a nossa boca e jogar para fora tudo aquilo que achamos, tudo aquilo que pensamos a respeito daquela pessoa. Quando que Jesus, ao final, no versículo 9, ele diz que ele veio unidos. Durante toda a palavra de Deus, há centenas de textos onde nós vemos o Senhor fazendo com que nós entendemos que os nossos olhos são enganosos mediante a muitas coisas que vemos. Estava lá Samuel, chega na casa de Jessé, vem Abinadab, vem os seus irmãos, olha só, com fortes, olha só, que jeitão de rei, fala igual rei, anda igual rei, é forte. E aí Deus vai lá e fala para ele: Samuel, o homem está acostumado a olhar o que está por fora, mas eu, Senhor, olho o que está dentro do coração. Manda chamar o mais novo, que está cuidando das ovelhas do seu pai, pois o coração de Davi me alegra, pois o coração de Davi é um coração temente a Deus. Mais importante do que está por fora é como está por dentro o nosso coração. Jesus tem nos chamado. O pastor aqui falou a respeito do avivamento. Avivamento se baseia em corações arrependidos e contritos, corações dispostos a mudar a sua vida por conta de Jesus, a serem restauradas por conta de Jesus, a viverem a verdade, homens libertos, sarados e curados por Jesus. Zaqueu, ao encontrar com Jesus,
a ter um verdadeiro encontro com Jesus, ao encontrar aquilo que o seu coração ansiava, ao ter um encontro com aquilo que talvez ele tenha procurado a vida inteira, mas ele não achou em nenhum prazer desse mundo, aquele homem se entrega e diz: Jesus, a partir de hoje, tudo que eu tenho, metade, eu vou dar a quem necessita. E se no meu trabalho eu tenho defraudado as pessoas, e se em meu trabalho eu tenho tirado, eu tenho arrancado de forma indigna, eu aqui me comprometo a devolver 4 vezes mais. Isso nos mostra um desprendimento. Isso nos mostra quando Jesus entra na vida de um homem, as coisas desse mundo começam a perder o valor, começam a perder aquilo que deve ser o mais precioso do nosso coração, começam a perder o trono da nossa vida. Talvez a Zaqueu tenha passado a sua vida achando que quanto mais rico ele fosse, não sei, mais feliz ele seria. Mas chegou a um certo ponto da sua vida que por mais tesouros e riquezas, que por mais alto fosse o seu cargo, embora fosse escorraçado pelo seu povo, ele seria feliz. Mas só Jesus pode trazer a verdadeira felicidade. Isso tem tocado os meus dias, os nossos dias. Não importa o quanto temos, onde estamos, se estamos com Cristo. Como diz o louvor, eu tenho tudo, nada me falta. Eu tenho Jesus em minha vida. Zaqueu, depois de tudo isso, do seu coração se desprender do mundo e se ligar em Jesus, a palavra nos fala que Jesus fala: hoje chegou salvação a esta casa. Às vezes mais importante, queridos, meus irmãos, do que simplesmente demonstrarmos e fazermos, simplesmente por fazer ou simplesmente para demonstrarmos, está a intenção do nosso coração. Jesus, ele conhece o nosso coração e sabe o que é mais precioso a ele, e sabe o que o nosso coração mais anseia os nossos dias. Mas assim como ele fez na vida de Zaqueu, assim como nas histórias que foram contadas aqui, a mulher do fluxo de sangue, Jesus, ele passa, todos os dias ele vem até nós, todos os dias ele se achega a nós, porque o desejo de Jesus Cristo é isso, é fazer isso que ele fez com Zaqueu, com nossas vidas, é se tornar o mais importante, é se tornar o nosso sustento, é se tornar a nossa força, é se tornar aquele que nos mantém, pois se nós temos nos mantido em outras coisas, infelizmente eu tenho que te dizer, que temos trilhado um caminho de perdição. Pois se confiamos nos próprios homens, quando os homens caírem, nós cairemos juntos. Se depositarmos a nossa confiança nos tesouros, quando os tesouros acabarem e vier a escassez, nós acabaremos juntos. Se confiarmos na nossa força e no nosso vigor, quando um dia isso acabar, nós seremos esquecidos e varridos. Mas se confiarmos no Senhor, e o nosso coração estiver em Jesus Cristo, se confiarmos nele e vivemos nele, oh Senhor Deus, se a nossa vida estiver firmada na rocha que é Jesus, nada nesse mundo poderá calar o nosso louvor, nada nesse mundo poderá nos parar, nem a escassez, nem os problemas, nada poderá nos parar quando a nossa base e o nosso coração está ligado a Jesus Cristo.
Jesus tem chamado para que vivemos um evangelho de verdade, onde não estamos baseados naquilo que o mundo diz, mas naquilo que Jesus institui a Ele. Durante toda a palavra, Jesus, quando Ele vai ensinando aos seus discípulos, e quando Ele vai falando aos homens que estavam ao seu redor, pois eu quero dizer, Jesus ele vivia numa sociedade, e eu quero que você preste atenção, onde os líderes religiosos de Israel ditavam o que era certo, o que era errado, mediante aquilo que eles acreditavam. Durante as passagens que vamos lendo, vemos ali os saduceus, os fariseus, degladiando com Jesus. Aqueles homens que conheciam as escrituras, sim, eles liam, mas a sua prática era morta, pois estavam tão cegos, que ao olharem para Jesus, viram tudo menos o Salvador do mundo. Olharam para Jesus e viram tudo, um enganador, um mentiroso, um farsante, mas não viram que Ele era o Messias. O que temos que ter em nosso coração é que estamos firmados na palavra, estamos firmados no Evangelho, buscamos isso com todo o nosso coração. É um processo de renúncia, é um processo de se quebrantar, é um processo que muda a nossa forma de agir, de falar e de enxergar. É algo tão lindo porque, como eu disse aqui, dois dos discípulos de Jesus, na primeira oportunidade que foram confrontados mediante a sua fé, a sua primeira atitude foi chegar a Jesus e perguntar se Jesus ia fazer cair fogo do céu e aquele povo todo morrer lá, que era tudo rebelde. Olha lá, não querem aceitar a palavra, tem que morrer tudo. E Jesus, como eu disse, não conheceram o meu espírito ainda, não conhecem de que natureza eu sou, não conhecem a minha verdadeira essência, mas eu creio que naquele momento Jesus sabia que quando aqueles homens conhecessem verdadeiramente a Ele, talvez não quando Ele ainda estivesse em vida, mas depois que Ele morreu e ressuscitou, aqueles homens iriam viver a compaixão e o amor de Cristo. Ter um encontro com Jesus às vezes muda os nossos pensamentos e paradigmas. Aquilo que a vida inteira a gente andou, já não é certo, não é isso aqui mesmo. Jesus ele fala, não, até agora você andou por onde você achou que era certo, e você não deixou que eu te mostrasse os caminhos que eu tenho para ti. Até hoje você trilhou o seu caminho, até hoje você trilhou as suas rotas, e não tem deixado que eu, Senhor, tenha trilhado o que eu tenho para a sua vida. Nessa manhã, eu tenho certeza que Jesus Cristo tem para nós das mesmas palavras, das mesmas bênçãos, dessa mesma restauração que aconteceu na vida de Zaqueu. Você deve estar pensando, mas eu já sirvo há tanto tempo. Ontem eu ouvi um testemunho, o pastor Carlos Alberto contava a respeito de um dos seus pastores, um homem que caminhou com ele ali quase que praticamente no começo do seu ministério. A gente sabe que o ministério do pastor Carlos Alberto não começou ontem, né? É um homem muito abençoado por Deus, que Deus tem honrado a vida dele, e o seu ministério tem alcançado toda a nossa nação e até outros países. E ele falava que esse homem, um pastor, chega para ele e fala, chorando, pastor Carlos Alberto, eu preciso me encontrar com Jesus, porque eu sinto
que eu não nasci de novo, eu sinto que eu preciso ser transformado novamente. Senhor Jesus, o que o Senhor Jesus Cristo tem para as nossas vidas é algo transformador, é algo pleno, que nos mantém ligados a Ele por toda a eternidade. Quando a palavra fala para nós sondarmos, para nós analisarmos, para que o homem analise e julgue a si mesmo, nos chama para olhar para dentro e pensarmos: o que até hoje tem tomado o lugar de Jesus em minha vida? O que até hoje tem roubado da minha comunhão, do meu elo, da minha aliança com Cristo, e me afastado de viver, e me afastado de enxergar, e me afastado de andar com Jesus os meus dias? Como lemos aqui, como vemos aqui, como foi com os 2 discípulos de Jesus, não é porque eu falo de Jesus que eu vejo os milagres de Jesus, que eu até anuncio Jesus, que o meu coração conseguiu compreender a vontade de Cristo para mim. Jesus nessa manhã nos chama para uma reflexão e olharmos e sondarmos aquilo que tem movido o nosso coração dia após dia. Será que Jesus tem sido o caminho que tenho caminhado? Tem sido a força que eu tenho confiado? Tem sido aquele que me direciona em tudo que faço? Ou será que eu tenho sido talvez seletivo? Jesus, você cuida até aqui. Daqui para cá você pode deixar que eu resolvo. Sendo que Jesus Cristo às vezes quer agir em áreas da nossa vida que Ele não age porque nós não deixamos. Sabendo que Jesus quer realizar coisas em nossas vidas, mas Ele não realiza porque eu e você não permitimos. Porque o nosso coração se mantém fechado em certas áreas da nossa vida, fechado em certos momentos, em certas situações, que muitas vezes temos medo, muitas vezes não queremos largar, muitas vezes não queremos deixar que Jesus Cristo haja e realize o que Ele precisa ser realizado, e cure o que Ele precisa ser curado, e restaure o que Ele precisa que seja restaurado. O desprendimento de Zaqueu, de chegar até Jesus e dizer em suas palavras que nem toda a riqueza que aquele homem tinha importava mais. Se fosse para andar com Jesus, se fosse para andar ao lado de Jesus, se fosse para viver com Cristo, ele largaria todas as suas riquezas, ele entregaria tudo o que ele tinha aos necessitados, ele ajudaria aqueles que necessitam e repararia aquilo que foi feito no passado, mas ele não deixaria que essas coisas o distanciassem de Jesus. Aquele homem tomou uma decisão naquele dia de falar: chega, a partir de hoje eu não vou deixar que essas coisas me afastem de Cristo. Eu não aceito mais que essas coisas me distanciem do Messias. Hoje, Pai, eu entrego metade do que tenho aos necessitados e retribuo aqueles que eu danifiquei. Mas eu, Senhor, não passo mais nenhum dia longe de Ti. E Jesus, eu tenho certeza, como eu disse que a palavra nos ensina, hoje chegou salvação, pois um homem em seu coração decidiu largar todas as coisas que te afastavam de mim, se te afastavam da vontade do Senhor, para viver uma nova vida. A palavra não nos diz aqui mais a respeito de Zaqueu, o que aconteceu com ele, mas o que eu acho mais lindo é que o último versículo, no capítulo 19 aqui, o versículo 9, sobre a história de Zaqueu, o último versículo sobre a história de Zaqueu, Jesus, ele diz assim: hoje chegou salvação a esta casa,
pois esse homem é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar os perdidos. A vontade do Senhor é entrar em nossa casa, é viver conosco todos os dias, é ser entronizado em nossa vida. A forma de que como agimos, como olhamos para o nosso irmão, não é mais simplesmente guiado pelas nossas rasas emoções, mas é guiado por Cristo. É aquele versículo que Paulo fala, é um versículo lindo, mas forte. E se a gente para analisar 5 minutos, o que aquelas palavras significam. Não vivo mais eu, mas Cristo. Quão forte é isso, não é? Você se abdicar de coisas que às vezes você gosta, que você ama, que você tem prática, para que Cristo vive em você. Você deixar de fazer, você deixar de ir ou ficar, porque Jesus Cristo te guia e você não vive mais você, agora você vive Cristo. São palavras maravilhosas, mas que demonstram profundamente o que é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo nos leva a viver uma vida que talvez para o mundo não é convencional, que para as pessoas vai parecer loucura, mas Jesus entrando na casa de pecadores, Jesus andando junto com pessoas que são, segundo o que nós entendemos aqui, são pessoas terríveis, pecadores, homens maus. E Jesus fala: eu vim para os doentes. Os sãos não precisam de mim. Aqueles que já estão bem, que já estão curados, esses não precisam. Eu vim para aqueles que anseiam por mudar de vida. Eu vim para aqueles que anseiam mudar o seu coração. Eu vim para homens de coração quebrantado, que não aceitam mais viver dessa maneira no pecado. Homens que não aceitam viver da mesma maneira todos os dias, mas que querem mudar e ter vida nova. Aqueles que acham que não precisam de mim, esses que acham que já está bom o suficiente, que já são santos o suficiente, que já são homens próximos a Deus o suficiente, esses aí, eu não vim para esses, eu vim para pessoas que estão com o coração quebrantado, homens e mulheres que querem mudar, que olham e falam: Senhor, se não for pela sua misericórdia, se não for pela sua graça, eu não sou nada. Deus, ele fala isso porque muitos daqueles doutores da lei se achavam santos acima de todos, olhavam para as pessoas com desdém, olhavam para as pessoas sem caridade, sem amor nenhum, julgavam e colocavam fardos tão pesados sobre o povo, mas sobre eles não. Sobre eles somos santos, somos os senhores da lei. Tem um louvor que eu gosto muito da banda Resgate, eu não sei se vocês conhecem, louvor composto lá nos anos 90, chama Doutores da Lei. E esse louvor, ele fala a respeito disso, essa música fala a respeito disso. Homens que têm amor nos seus lábios, falam de amor, falam de Cristo, mas com suas atitudes elas negam todas as suas palavras. Homens que vivem de aparência, demonstrando que são tão santos, mas as suas atitudes com o seu próximo, com as pessoas que estão ao seu redor, negam todas as suas palavras. Acho interessante que Jesus, quando ele fala dos mandamentos, ele fala: amarás o seu Deus sobre todas as coisas, não é? E ao teu próximo como? Foi Jesus que falou isso. O teu próximo como a ti mesmo, né? E quantas são as vezes que nós olhamos para o nosso próximo, e às vezes o nosso próximo, vamos dizer assim, pisou na bola com a gente, às vezes o nosso próximo não foi tão legal com a gente naquele dia.
E o nosso coração está igual a Tiago e João. Queima ele, Jesus! Mata ele, bota fogo nele, destrói ele. E Jesus fala: meu filho, não é esse o meu espírito, não é essa a minha vontade é perdoa. A gente quer que às vezes a mão do Senhor pese sobre a vida do próximo, mas quando vem para mim, Deus, misericórdia, misericórdia. A misericórdia tem que partir de nós também com os nossos irmãos, meus queridos. Evangelho de Cristo é isso. É cuidar, é zelar, é amar, é corrigir em amor. É viver o Evangelho, é viver a palavra de Cristo, mediante a necessidade do nosso próximo. Quando a gente olha a vida daqueles discípulos, quando são cheios do Espírito Santo, a vida daqueles homens mudam. Eles entregam tudo por Jesus, dedicam a sua vida à palavra. Eu acho mais interessante, estava lá Pedro, pastor Lewis, acho que na semana passada, que Deus manda que ele vá até a cidade, porque que ele fosse anunciar a palavra a um homem que era caridoso, bom, também rico, como a palavra nos fala. E Deus dá uma visão para Pedro, fala, desce um lençol do céu com vários animais e fala para Pedro assim: Pedro, mata e come. Pedro fala: meu Deus, não, esses animais são impuros. E aí Deus fala para Pedro: Pedro, tá aí uma coisa que você ainda precisa mudar na sua vida. Você olha para as pessoas e olha para as coisas, aquilo que coloquei, e muitas vezes você tem falado que é impuro, mas eu coloquei para você. Não diga que aquilo que eu estou lhe dando é impuro, Pedro. Jesus muitas vezes quer mudar a nossa visão, quer mudar o nosso coração mediante as coisas que nos cercam. Coração aquebrantado, coração contrito, é um coração ensinável também. É um coração que quer aprender com Cristo. É um coração que está disposto a mudar segundo a vontade de Jesus, a seguir os caminhos e os ensinamentos de Jesus. Esse é o desejo do nosso Pai, é o desejo do nosso Senhor Jesus para as nossas vidas. É termos Jesus Cristo como aquele que nos direciona, como aquele que está sempre junto conosco, aquele que nos ama, nos guarda, nos corrige, mas que principalmente é o mais importante em nossas vidas. Ele supera as vontades de Cristo, e a sua palavra devem superar as nossas convicções, muitas vezes, a nossa visão de mundo. A palavra de Cristo, a verdade de Cristo, o Espírito Santo, devem ser aqueles que em nossa vida assumem o primeiro lugar. É aquele que consultamos em primeiro lugar quando vamos tomar uma atitude. É aquele que consultamos em primeiro lugar quando precisamos fazer algo. É Jesus, a sua palavra e a sua verdade.